Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras. E o nosso objetivo na nossa aula de hoje, nós vamos estudar na lei de licitações tanto as propostas e os lances, ou seja, quais são as principais diretrizes que regem a licitação pelas regras da nova lei de licitações. Então, uma pergunta que é relacionada é exatamente essa: como se dá a participação do licitante em um certame licitatório? Então, nós vamos entender o outro lado do processo da licitação, que faz parte de um todo, que nós vamos conhecer na nossa aula de hoje, tá certo? Então, o objetivo do nosso estudo com a Lei 14.133 trata da apresentação das propostas e lances, que é exatamente uma das fases do processo licitatório. Nós vamos iniciar entendendo o que é esse conceito. O que é o conceito, né? A proposta é o quê? É aquele documento que é elaborado pelo licitante que demonstra os pormenores envolvidos na realização do trabalho procurado pela administração. Então, gente, em síntese, além de apresentar informações sobre o licitante, a proposta, ela explica como é que o licitante pretende atender às necessidades daquela demanda, né, em particular. Agora vamos passar para o lance. Já os lances são o quê? São as ofertas que são feitas pelo licitante em determinadas ocasiões e tem a ver, vocês devem estar pensando assim, com o modo que de disputa. Então, a lei de licitações, ela prevê uma série de prazos mínimos para a apresentação, tanto das propostas e dos lances. E esses prazos, eles são contados a partir da data da divulgação do edital de licitação, que são organizados de acordo com a modalidade de licitação escolhida. Aí vocês já devem estar com aquela dúvida, mas professora, e o prazo é igual para todos os tipos de licitação? Não, gente, não é igual. Então, cuidado, ó. Assim, porque, cuidado, ó, no pregão, o prazo é de 8 dias úteis para bens e 10 dias úteis para serviços. Vamos ver no leilão. O prazo mínimo no leilão é o quê? 15 dias úteis. Lá no concurso, ó, o concurso é um período mais extenso, 35 dias úteis. Na concorrência, os prazos são diversos. Por quê? Porque na concorrência os prazos não seguem aquela regra específica. Gente, por quê? Porque a concorrência é uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Então, o prazo mínimo ele vai variar de acordo com o critério, né, de julgamento que for adotado naquela proposta. Na modalidade de diálogo competitivo, que isso é uma novidade do legislador, né? Cuidado, estudem bastante isso, né? Ele diz lá que os prazos, eles são o quê? 25 dias úteis para manifestação de interesse e 60 dias úteis para a apresentação das propostas. Outro ponto relevante da lei é o quê? É a questão dos modos de disputa. Aí vocês devem estar assim, o que é isso? O que é esse modo de disputa? Pessoal, os modos de disputa são exatamente os procedimentos que são adotados durante a apresentação das propostas dos licitantes para selecionar aquela proposta que seja mais vantajosa para a administração. Então, podem ser adotados os modelos de disputa fechada ou aberta, de maneira isolada ou conjuntamente. A escolha de um modo de disputa, ela é realizada pela administração e, claro, né, tem que estar prevista no edital. Aí vamos a um questionamentozinho. Quais as características do modo de disputa aberto? Gente, nesse modo, os lances são o quê? São públicos e sucessivos, e eles podem ser crescentes ou decrescentes. Assim, os lances,
eles serão de conhecimento dos participantes em tempo real, durante a disputa, inclusive para que eles possam apresentar ofertas que sejam melhores no tempo disponível da sessão pública. A ideia, gente, é que aqueles licitantes eles possam apresentar lances que sejam cada vez mais vantajosos para a administração, até que a disputa aberta se encerre. Agora prestem bastante atenção, certo? Olha, a utilização do modo aberto, tanto isolada ou conjuntamente, é vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço, certo? E professor, e quanto ao modo de disputa fechado? Bom, nesses casos, as propostas elas permanecerão em sigilo até a data e a hora que foi designada para a sua divulgação, certo? A utilização isolada do modo fechado, ela é vedada, ela é proibida, quando for adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de um maior desconto. Isso acontece porque, nesses casos, o modo aberto é muito mais eficiente para se alcançar a melhor proposta para a administração. Aí vamos lá, outra dúvida. Professores, só existem lances abertos ou fechados? Não. Por quê? Porque ainda existe uma terceira possibilidade. Sabe quais são? Além do aberto e do fechado, nós temos os lances intermediários, que eu vou explicar para vocês. Quando for adotado o critério de julgamento do maior lance, serão considerados o que? Intermediários, os lances iguais ou inferiores ao maior lance. Ainda que esses não sejam a melhor proposta na licitação, podem ser apresentados, pois caso o autor da melhor proposta seja inabilitado, outras, podem vir a vencer a licitação. Quando adotados os demais critérios de julgamento, serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, pelo mesmo motivo, Ele pode ser analisado a depender do caso. Vamos avançar, vamos lá para o edital de licitação. O edital de licitação, ele pode estabelecer qual é o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances. Sabia que ele pode estabelecer? E vai incidir tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Gente, ainda com relação à apresentação das propostas que nós estamos estudando aqui, eu digo para vocês terem cuidado, porque pode ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento da quantia a título de garantia das propostas. Pode ser exigida essa garantia. A exigência, dessa garantia, ela representa uma faculdade da administração e ela funciona como se fosse assim um requisito de uma pré-habilitação e não pode ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. E professora, qual é a finalidade disso? Gente, essa garantia, ela vai assegurar, caso o licitante vencedor se recuse a assinar o contrato ou ele não apresente os documentos, para a contratação, caso a administração executará o seu valor integral. Então, nessa situação, pode-se utilizar. Nós destacamos também que a escolha da modalidade de garantia, ela é, em regra, uma faculdade do contratado e pode ser prestada por caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia e também uma fiança bancária. Pessoal, nessa aula, nós estudamos aqui os prazos, os modos de disputa, os lances intermediários e a questão do oferecimento da garantia. Então, por hoje, foi muito conhecimento que nós estudamos, Eu aconselho para vocês que para um maior, engrandecedor aprofundamento de vocês, vocês podem pesquisar na área do aluno, tem os e-books, lá vocês vão ver com riqueza de detalhes tudo que nós estudamos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem encaminhar
na aba da tutoria, que vocês serão esclarecidos de toda dúvida. Desejo um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.